Importante. Agora, quero saber uma visão do que também está acontecendo agora, né? Não relacionado à Copa do Mundo, mas eu acho que é importante a gente falar, e principalmente ouvir vocês meninas, né? A gente teve um caso muito triste agora no Flamengo e Palmeiras, né? A notícia impactante, né? De uma morte de uma torcedora. Mais uma vítima, né? E se trata de uma mulher, né? Então, eu queria que vocês falassem sobre esse fato. A Gabi já cobriu inúmeras situações de violência, né? Acredito, no futebol e tudo mais. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse fato muito triste do nosso futebol, assim, uma coisa inadmissível e impensável de se viver nos dias atuais, assim, né? Tá se normalizando, infelizmente. Olha, ontem foi um dia muito triste, assim, eu acho que pra todo mundo que trabalha com futebol, a sensação, a gente não conhecia, obviamente, a menina, mas a sensação era, putz, perdemos mais uma vez, né? Derrota. E eu fiquei, de manhã, quando eu acordei e vi a notícia, eu falei, cara, assim, até o final do dia, até porque tudo falava sobre isso e tudo, eu acho que as autoridades precisam urgentemente dar um basta em tudo isso. A Secretaria de Segurança precisa urgentemente mudar tudo isso. Não é simplesmente falar, vai ser torcida única. Obviamente que é mais fácil, torcida única e tal. Mas, na verdade, você tem que estudar uma maneira melhor de se precaver de tudo isso que acontece. Isso aí, pra mim, é muito claro. A CBF, são os clubes, com mais uma vez, as Secretarias de Seguranças. E acho que os atletas também precisam também se posicionar de uma forma mais direta sobre isso, porque não foi só o caso, óbvio, que acabou acontecendo a morte, infelizmente, da Gabriela, mas a gente vem numa sequência nesse mês de coisas ruins acontecendo até dar uma... E deu. O Luan, deu. né? Deu. Então, assim, acho que a gente errou muito como sociedade. É importante a gente falar. A gente cobra muito das autoridades, mas a gente vive numa sociedade muito, muito agressiva, muito exagerada, onde as pessoas precisam entender melhor o que é isso. Eu vi a gravação e as pessoas jogando uma para um lado, a bola já, garrafa para um lado, garrafa para outro. Cara, você sabe que isso pode machucar. O que leva isso na cabeça da pessoa a fazer isso? Então foi um dia muito triste, uma derrota para todo mundo, e eu espero que, de fato, as autoridades consigam tomar uma providência o mais rápido possível, para que isso não se repita nunca mais. Com certeza. Eu fico sempre olhando essas coberturas e sem conseguir esquecer do tempo que eu cobri a polícia e atividade policial diuturnamente, né? E me espanta, e cada dia me espanta mais, a ineficiência das autoridades em investigarem crimes cometidos por torcedores, né? Então, assim, porque a gente acaba entrando no discurso, a retórica o fim das torcidas, da torcida única. É mais fácil, protege autoridades que vão pro microfone, reúne a imprensa para dizer 8 passos para acabar com a violência do futebol. O primeiro passo ainda não foi dado, que é, de fato, investigar quem comete crimes e atos violentos no âmbito do futebol. Para isso você tem que ter vontade política, para isso você tem que ter investimento, porque sim, é difícil, por exemplo, você individualizar a conduta no meio de uma multidão, mas, meu Deus, a polícia existe para isso. Muitas vezes os criminosos estão à prova, que fazem lives, sim, exato, selfies, então, assim, no momento. Né? E aí você acaba colocando tudo num bolo e você fica com a sensação eterna de enxugar gelo nesse problema, né? Então essa é uma primeira coisa que eu sempre me pego. E a segunda é o quanto que as pessoas envolvidas no futebol, elas não se sentem parte desse problema, né? Então, assim, eu pego muito... Ontem eu assisti algo que o Jean Oddi, o colega da ESPN, falou. E é por aí mesmo, assim, o quanto que o universo do futebol, ele é cúmplice e conivente, e muitas vezes ele é um combustível a mais nessa rivalidade tosca, tóxica, que tá entre torcedores. Aí você tem rivalidade entre influencers que ficam buscando essa briga com o outro, né? Essa incitação. Jornalistas também, que usam o seu espaço na televisão para isso. Todo mundo, né? Os dirigentes que ficam com brigas idiotas, de faixa pra cá, faixa pra lá, não deixa a torcida, diminui o ingresso, não conseguem se unir em torno de um interesse comum, nem financeiro, que é a liga. Financeiro. Então, assim, isso me... E os jogadores, né? Eu vejo um pouco por essa ótica toda, né? E muito lamentável que seja uma mulher, ainda mais, né? Porque quem começou a frequentar estádio aqui mais cedo, como nós, assim, víamos como que era difícil ver mulheres transitando livremente, hostil, né? E hoje você vê. Hoje você vê, mas... e aí tem uma de nós, a gente se sente um pouco assim, né? Ela gosta de estádio, a gente se identifica com esse sentimento da Gabriela minha xará, que faleceu, e pensa, caramba, enfim... A gente tá indo, né? E bacana isso que a Gabi, que a Aline também falou, porque a gente sempre fala isso lá no Charla. Se juntar aqui,
quem tá aqui nessa sala ir pro aeroporto com um saco de pipoca na panela, a Polícia Federal vai na hora, ô, que você vai fazer o quê? Não, vou receber aqui um político que eu votei nele e ele me sacaneou. Vai ser afastado. A torcida entra escoltada pela polícia, taca as coisas, extrapola a ponto que a gente já viu com o Diego Ribas, o Muralha, de extrapolar, de pegar os caras e eles saem pela porta da frente. Então, assim, essa falta a mão do Estado mesmo. Assim, não sei se como foi na Inglaterra, Margaret Thatcher fez aquilo tudo, acabou elitizando o futebol, mas uma ação tem que ser feita do Estado. Eu acompanho inquéritos de violência no futebol desde que eu comecei na cobertura esportiva. Eu não vi até hoje uma condenação decente. Mas por que eu não vi uma condenação decente? Porque eu não vi uma investigação decente. E porque também, aí é uma outra discussão maior, mas o nosso arcabouço jurídico, penal, para isso também é difícil. É difícil você manter alguém fora porque ele tacou uma garrafa. Se não mata ninguém, não era homicídio, era um ato de vandalismo, isso não deixa preso. Mas se você tem ali uma mudança de arcabouço para um olhar mais dedicado ao crime cometido por membros de torcidas, ou em prol do futebol, no ambiente do futebol, talvez você solucionasse melhor. E eu acho que interessante que você citou, Gabi, é a ausência, por exemplo, no caso do Luan, de nenhuma manifestação de atleta, né? Acho que isso acontece no nosso vizinho aqui no Uruguai e na Argentina, para o campeonato. Os atletas param o campeonato. Vamos resolver. E tá aí uma coisa, já que a pauta é feminino aqui. A mulher que joga futebol, ela é mobilizada por essência, né? Ela se conecta por essência. E eu tenho minhas dúvidas. Se isso acontecesse no feminino, se não teriam aí manifestações de jogadoras. Certamente. Né? No caso, Cuca, jogadoras do Corinthians é que se manifestaram. Enfim, acho que tem uma predisposição maior a se conectar e se mobilizar em torno de uma causa comum. Com certeza. Eu penso como você seria diferente, com certeza.